Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula e aí sim também próxima do final já, né? Pessoal, nós vamos usar essas e as últimas aulas para tratarmos dos benefícios, logo dentro daquela proposta aí mais aplicada do nosso curso nessa etapa final, tá? A gente vai falar agora, pessoal, do auxílio-doença, portanto, uma vez vencidas as etapas das aposentadorias, a gente vai falar também do auxílio-doença. E aí, vejam só, o auxílio-doença, ele tem uma incidência importante tanto na prática, né? Ou seja, vocês vão se deparar lá no INSS rotineiramente com o auxílio-doença, porque é um dos benefícios mais demandados, e também para a prova. Então aí a gente tem que ter essa estratégia, né, esse cuidado de saber priorizar assuntos, porque é o seguinte, uma vez que você tem uma grande incidência na prática e uma vez que esta prova visa selecionar trabalhadores para esta prática, ou seja, uma vez que no INSS, no dia a dia lá do trabalho, isso é importante, e uma vez que o concurso público visa selecionar profissionais para esse dia a dia, é natural que a prova dê importância para assuntos mais relevantes para a prática. Aliás, é desejável que assim o seja. Portanto, unindo aí essa regra geral com essa dica, o que eu quero dizer é o seguinte: auxílio-doença é uma matéria importante e estratégica. E até por isso a gente trata no final, porque aí você já teve toda a bagagem do curso e fica mais simples entender esses benefícios e as suas consequências jurídicas, que é o que de fato vai estar na prova, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Como que é a incidência, como se dá o auxílio-doença? Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura de como acontece e aí vamos também já aproveitar para definir os seus conceitos. Auxílio-doença, segurado que, após cumprida a carência, quando for o caso, fica impossibilitado de exercer a sua atividade laboral por mais de 15 dias consecutivos. Então, o que é a proteção do auxílio-doença? Você teve alguma enfermidade que, e aí você já cumpriu a carência, você já é um segurado que dispõe do direito ao auxílio-doença, e você tem uma enfermidade que te afasta por mais de 15 dias. Se for mais do que 15 dias, você pode requerer o afastamento pelo INSS. Quer dizer que as enfermidades com menos de 15 dias não são protegidas? Não. É que a regra é a seguinte: até o 15º dia, a empresa paga. A partir do 16º dia, aí você se afasta pelo INSS. Em outras palavras, você não tem prejuízo de afastamento em nenhuma hipótese, por enfermidade, por alguma doença. Mas, nos 15 primeiros dias, é ônus, é custo da empresa. A partir do 16º dia, é ônus, é custo do INSS. É assim que funciona essa regra, tá bom? Bom, em regra, quem pede é o empregado, ou seja, ele vai até o INSS, ele fala que está acometido por uma doença com mais de 15 dias de afastamento e ele pede o auxílio-doença. Só que a empresa, ela pode pedir também. Ou seja, por que a empresa faz isso? Porque ela fala assim, olha, a partir do 16º dia em diante, eu não tenho que pagar esse benefício. Então, eu mesmo avisar o INSS dessa situação para que ele custeie, para que eu não tenha que ficar pagando algo que não é da minha alçada. Se o INSS, inclusive, descobre, ele processa de ofício, ou seja, o que quer dizer isso aqui? Sem ninguém pedir. Ou seja, o próprio INSS, ele já, sem ninguém pedir, ele já processa o benefício, já concede o benefício. Como é que você comprova essa incapacidade? Exame médico pericial lá no INSS. O segurado comparece aos exames médicos, à reabilitação profissional e ao tratamento médico. Ou seja, a lógica é parecida com o que a gente tinha visto para incapacidade, para aposentadoria por incapacidade. Quem determina se você tem direito ou não ao benefício
é o médico perito, ele é o avaliador da situação, é ele que detém o conhecimento técnico e a confiança do Estado, porque é um médico nomeado pelo INSS para fazer isso. Obviamente, sempre facultado o direito do segurado levar o seu próprio profissional para acompanhar, para supervisionar, mas não para dar a palavra final, só para ver se o tratamento, se o serviço está acontecendo corretamente. E aí, vejam só, o segurado tem que seguir o tratamento médico. Então ele fala assim, olha, você vai ser afastado por 3 meses, mas isso aqui é absolutamente recuperável, eu vou te dar um tratamento, se você participar da reabilitação, você vai conseguir fazer, às vezes não a mesma coisa, mas outra atividade profissional, e aí, nesse meio tempo, o benefício você recebe, mas a contrapartida é, você vai ter que fazer os exames que eu pedi, você vai ter que fazer a reabilitação que eu pedi, você vai ter que seguir o tratamento que eu recomendar, menos nas hipóteses de cirurgia e de transfusão. E aí também aqui tem uma outra discussão que é assim, eu também não sou obrigado a seguir o tratamento médico que aquele médico perito entendeu necessário. E aí, quando você judicializa essa questão e fala, olha, eu quero seguir o tratamento médico que o meu médico de confiança diz, que eu também estou me reabilitando, ou seja, não é que eu quero permanecer nessa situação indefinidamente, mas eu não concordo com a abordagem clínica, isso é uma coisa possível, e a gente que tem o direito de fazer isso, não o INSS. E aí também, judicializando isso, levando ao judiciário, é muito possível que as chances de êxito sejam grandes, tá? Bem, e como é que funciona este afastamento pelo auxílio pelo auxílio doença? Renda mensal do benefício é de 91% do salário de benefício, que também corresponde às 80 maiores contribuições. Ou seja, a renda mensal é o dinheiro que de fato vai ser creditado na conta corrente e ela é igual a 91% do salário de benefício, que é a base de cálculo, que vai levar em conta o quê? As 80, né, o ápice da sua carreira, os 80% melhores salários de contribuição, tá bom? Então, por isso que eu falei que algumas pessoas preferem a aposentadoria por tempo, a aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por tempo de invalidez é de 100%, que não é o caso aqui do auxílio doença, tá? Quando é o início, pessoal? Se ela for requerido até o 30º dia do afastamento, o segurado recebe, né, a contar do 6º dia do afastamento, né, aqui tem que estar juntinho, o afastamento da atividade. E para os demais segurados, a contar da data do início de incapacidade. Por que essa situação é diferente para o empregado? Porque a empresa paga os 15 primeiros dias, então 15 dias iniciais quem paga é a empresa, tá? Mas veja, a partir do afastamento, ou seja, a partir do momento em que você não pode mais trabalhar, você tem 30 dias para pedir. Aí você pediu 30 dias, você recebe os 30 que passaram. 15 a empresa paga, os outros do 16º até o 30º, quem paga é o INSS. Se você não é empregado, aí você tem 30 dias, recebe os 30 dias do INSS, só não tem essa diferença da empresa pagar. Se for depois do 30º dia do afastamento, aí vai ser a contar da data do requerimento para todos os segurados. Ou seja, se você pediu no 30º dia, você vai receber todos os 30 dias anteriores, certo? Então tudo que teve aqui, você vai receber. Se você pediu no 36º dia, você só vai receber do 36º para frente. Aqui você recebe o que passou e o para frente. Aqui só o que veio depois, tá bom? Tem essa regrinha aí importante. E aí tem essa importante também regra, né, que a gente conversou. Primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa, 16º dia ocorre uma suspensão do contrato de trabalho, que é o que a gente chama popularmente, né, de afastamento. E aí quem cuida da renda da pessoa é o INSS, não é mais o caixa da empresa, tá? Bom, quando ele encerra e a pessoa volta, ela tem 12 meses assegurados de continuidade do contrato de trabalho. Ou seja, ela tem uma estabilidade de 12 meses. Porque que é a regra aqui, pessoal? Obviamente, não é de interesse do empregado se afastar
por alguma doença. Ninguém quer ter uma doença e não quer se afastar do trabalho por conta disso decorrentemente. E também não é interesse da empresa ter um funcionário a menos, porque afinal de contas, para além dos 15 dias que ela tem que pagar, ela passa a contar com uma mão de obra a menos. E aí o contrato de trabalho durante o afastamento é mantido, ele só é suspenso, mas ele existe. Aí o que o INSS pensou, aliás, o que o legislador pensou? Quando a pessoa volta, ela é presa fácil para ser dispensada. Porque a empresa fala, acho que né, você vai ficar nessas indas e vindas e tal. E aí, pessoal, obviamente tem que ter uma proteção para o empregado, porque ele vai voltar, ele precisa ter um tempo assegurado para que ele consiga retomar as suas atividades, para que ele consiga se restabelecer na empresa e para que ele não tenha prejuízo aí nesse sentido em relação ao seu contrato de trabalho. Portanto, ele volta e tem 12 meses para continuar na empresa. A empresa não pode mandar ele embora, o contrato dele está assegurado. E aí 1 ano é o tempo suficiente dele voltar, dele restabelecer suas pontes, conexões, provar que vai voltar e que de fato vai contribuir para a empresa, enfim, para que ele não seja prejudicado por um afastamento que ele não deu causa, ele não quis isso, né? Muito bem. E o auxílio acidente, pessoal? O auxílio acidente é uma indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, olha só, pessoal, essa é uma indenização. O que é indenização? Ela visa reparar um dano. Então, veja, teve um acidente e por conta do acidente, veja, não é o auxílio-doença que é o salário, 91%, que você recebe para ter algum provimento enquanto se recupera. O auxílio acidente é uma indenização. Você sofreu um acidente, você vai ser indenizado. Por quê? Porque em decorrência desse acidente você teve uma perda permanente ou uma sequela que implica numa redução da capacidade para o trabalho que você exercia antes. Ou seja, por conta do acidente, você não vai mais conseguir exercer ou não vai exercer da mesma forma a atividade que você exercia antes. E aí, pessoal, veja, é uma responsabilização previdenciária, decorre da relação do INSS, é uma lesão que vem do acidente. Então, essa é a regra, né? Você tem uma lesão e essa lesão ela veio de um acidente, né? Na verdade, até ficaria melhor o contrário, né? Um acidente e a partir do acidente uma lesão. Por conta dessa lesão causada por esse acidente, você tem uma indenização, ok? Essa é a indenização. Essa é a regra que está valendo aqui, tá bom? Veja, não tem carência, isso é importante, portanto, não tem nenhum tipo de contribuição a ser vertida. É a qualquer momento, a gente já conversou sobre isso. Por quê? Porque o acidente ele é inesperado, ninguém prevê quando isso vai acontecer. Se a causa da indenização é uma lesão que surgiu de um acidente que é inesperado e que visa reparar, não faz sentido ter carência, né? E aí, vejam só, a renda mensal é 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença, mesmo que seja menor do que um salário mínimo. Por que isso? Porque visa indenizar. A maior parte dos benefícios, e é importante a gente estabelecer isso desde já no curso, né? Eles têm esse piso. Olha, o menor que se paga é um salário mínimo. Então, se você fez as contas ali, salário de benefício, renda inicial mensal, e o que vai cair na conta da pessoa é menos do que um salário mínimo, aí não pode. Agora, aqui isso é possível. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele não vai dispensar outros. E não quer dizer que ele está... Ou seja, ele vai continuar tendo as coisas, só que além disso, ele vai ter essa indenização, que é de 50% da renda do salário de benefício, que ele estava tendo no auxílio-doença. Então, você pega o que ele estava tendo no auxílio-doença, metade desse salário de benefício vai ser a renda mensal que a pessoa vai receber, tá bom? Então, esses foram o auxílio-doença e o auxílio-acidente, tá certo? Pessoal,
Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima aula, tchau, tchau.